Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos ler mais uma vez. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse domingo, por esse dia tão especial, por esse mês de junho, por esse ano de 2026. São grandes os desafios, mas nós temos um Deus poderoso e nós cremos que o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Nós cremos, assim como Josué está dizendo ao povo, se nós santificarmos, se nós consagrarmos, o Senhor vai fazer maravilhas em nós e através de nós. Então nessa noite, que o Senhor fortaleça o meu irmão, minha irmã, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor esteja lembrando a eles que o Senhor é Deus. E agindo o Senhor, quem impedirá? No nome santo de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento? Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso culto da família. E nós vamos continuar aqui falando das travessias. Nesses domingos de junho, eu comecei falando sobre as travessias e nós então estamos no terceiro domingo e hoje eu quero falar sobre atravessar o Jordão, a travessia da imaturidade para o governo. Josué, ele aqui ordena ao povo: arruma o meu retorno, está meio estranho aqui para mim. Santifique-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilha entre vós. Sabe, essa passagem concentra 3 coisas que eu vou discorrer nessa mensagem hoje. E ela fala sobre preparação interior, ela fala sobre responsabilidade espiritual, ela fala sobre prontidão para sustentar a promessa. Por incrível que pareça, nós achamos que é só pedir a Deus que Ele vai fazer e nos entregar a promessa, mas por vezes nós não estamos preparados para receber a promessa. Então esse texto ele é muito claro, porque Josué está aconselhando o povo, dizendo para santificar, se separar, se preparar. Josué está dizendo que nós precisamos de uma responsabilidade com aquilo que Deus vai fazer. E por fim, nós precisamos ter estrutura para sustentar aquilo que Deus vai fazer. Sabe, por vezes nós queremos abençoar os nossos filhos, nós queremos entregar coisas para eles, mas eles ainda não estão preparados para algumas coisas, não têm maturidade para receber. Seu filho com 10 anos, ele não tem maturidade para dirigir uma Ferrari e sair por aí. Por quê? Ele pode até ter a habilidade para dirigir, mas ele não tem a responsabilidade para assumir essa habilidade. E muitas das vezes isso acontece comigo e com você, porque nós pedimos a Deus certas coisas, mas não temos estruturas internas para suportar o peso da glória. Existem territórios que não são conquistados por desejos, queridos. Territórios, eles são conquistados por maturidade. Nós chegamos então ao terceiro domingo da nossa série, a Lei das Travessias. No primeiro domingo eu falei do Mar Vermelho, e nós entendemos que existem travessias em que Deus não está apenas abrindo o caminho, Ele está encerrando alguns ciclos na nossa vida. O Mar Vermelho, ele não foi apenas um milagre de abertura, ele foi um milagre de funeral, ou seja, ali ficou enterrado tudo aquilo que era opressão contra o povo de Deus. Foi o lugar onde Deus sepultou definitivamente a mentalidade de escravidão, aquilo que o povo não sabia que tinha. Por vezes nós não conquistamos coisas, não porque não temos habilidades para ter, mas falta-nos cognitivo para alcançar aquilo que Deus já liberou sobre nós. E o cognitivo define tudo, porque assim como pensa, Provérbios 23:7, assim como pensa em tua alma, assim você se torna. O cognitivo, ele precisa concordar então com coisas que Deus está nos liberando. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece porque lhe falta cognitivo. Diga comigo, cognitivo. Conhecimento é o nosso cognitivo. No segundo domingo eu falei sobre o Jaboque. Eu falei que nós vimos então as correntes sendo quebradas, porque Deus começou a tratar as nossas muletas. Lembra dessa mensagem? Quais são as nossas desculpas que nos impedem de progredir, de avançar? Não basta apenas a gente sair da escravidão, é necessário também a gente nos libertar de apoios carnais que nos impedem de crescer. Que apoios são esses? É o famoso, eu caso, meu pai sustenta meu casamento. É a muleta. É o famoso, se der ruim eu tenho para onde voltar.
Então nós por vezes escoramos nesses lugares e não nos lançamos a viver o novo. Só que Jacó, por exemplo, ele entrou apoiado em seus próprios recursos, ele saiu mancando, porque ele aprendeu que para a próxima estação ele não poderia ser sustentada mais na autossuficiência. Eu tenho recursos financeiros, então isso me basta, será? Agora chegamos então no terceiro domingo discorrendo, fiz aqui só uma análise do que nós vivemos até aqui e vamos continuar a nossa travessia, porque agora aqui a travessia ela muda de tom. Nós fomos libertos daquilo que nos aprisionava, da escravidão, nós liberamos agora as nossas muletas, as nossas desculpas, e agora a travessia muda de natureza, porque nós já não estamos mais falando de escravidão, nós não estamos mais falando das muletas, agora nós estamos falando sobre governo. E governo, para falar de governo, eu tenho que falar de responsabilidades. Perceba que existe uma diferença entre carregar uma promessa e possuir a estrutura para sustentar essa promessa. Nós vivemos num tempo em que muita gente fala sobre propósito, sobre promessa, sobre conquista, sobre favor, sobre expansão, mas poucos estão falando sobre estrutura, sobre interior, sobre responsabilidade. Há uma obsessão muito grande por aquilo que Deus vai entregar, mas pouca atenção ao que o homem realmente precisa mudar, ao que eu e você precisamos entregar para esse novo tempo. Olha que interessante, nas escrituras, Deus nunca tratou promessa como um mero presente, Ele trata promessa como uma aliança, Ele trata promessa como governo e como responsabilidade. A verdade é que tem promessas que quando chegam cedo demais, ao invés de nos abençoar, elas nos esmagam, elas nos destroem. Essa é a grande tensão então desse texto que eu estou lendo, porque esse texto de Josué 3, ele vai falar da passagem do Jordão, que vai de Josué 3 a Josué 5, só que nesse contexto aqui, Josué está reunindo esses homens, essas pessoas que agora estão entrando na terra prometida, e falando algumas coisas para ele, para esse novo de Deus, vocês precisam de ter estrutura para isso. E por que essa mensagem é tão importante para mim e para você? Porque tem coisas novas que Deus quer fazer, cantamos um novo dia, e esse novo dia vai chegar quando eu e você estivermos prontos para Ele. Perceba que Deus ele não trabalha no Kairos, Deus está trabalhando, perceba que Deus não trabalha no Cronos, Ele trabalha no Kairos. E o que é o Kairos? É o tempo oportuno de Deus. O tempo oportuno de Deus vai acontecer quando eu e você estivermos prontos. Quando eu e você decidirmos por aquilo que Ele já nos prometeu. E quando nós estivermos prontos, Deus vai vir com aquilo que Ele disse que é promessa. Essa é a grande tensão. Josué está levando um povo imaturo, um povo que vivia na dependência de Deus através do maná, daquilo que era suficiente, dos milagres que eles não precisavam lutar por isso, porque Deus sustentava. Agora eles estão indo para uma terra que eles precisam ter a responsabilidade de governar essa terra. Então o texto não está tentando apenas nos mostrar um rio se abrindo. O texto está narrando a formação de uma geração apta a governar o território. Não é só passar pelo mar, porque muitos de nós pedimos a Deus milagres, queridos. Deus está nos pedindo governo. Muitos só querem, Senhor, me ajude a pagar a conta de amanhã. Senhor, me ajude a passar no concurso X. Senhor, me ajude a fazer aquilo outro. Deus está esperando de mim e de você governo. Ele fala, eu vou fazer, mas o que você vai fazer com aquilo que eu vou te entregar? Qual é o propósito de tudo isso? Vocês sempre vêm me perguntar, pastor, ora por mim, ora por esse negócio que eu estou para entrar. E eu falo, qual é o propósito de Deus em tudo isso? Sabe por quê? Porque Deus não abençoa somente os nossos desejos. Deus abençoa aquilo que é propósito dEle, queridos. Se você entrar na agenda do céu, se prepare para ser um milagre em movimento na terra. Se você anda em direção e alinhamento com os céus, se prepare, porque o sobrenatural vai ser a sua vida cotidiana. Quantos estão me entendendo? Então entenda que o maior atraso da sua promessa nem sempre está fora de você. O que atrasa a sua promessa é aquilo que ainda tem dentro e que precisa de maturidade. O que atrasa a promessa é a distância entre aquilo que você deseja e aquilo que você
precisa se tornar. Então, quando eu me torno maduro, as coisas de maduro começam a acontecer. Paulo coloca da seguinte maneira: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Agora eu me tornei homem, eu penso como homem, eu tenho que agir como homem. O que Paulo está dizendo para mim e para você? Que existem estações na nossa vida que precisamos nos comportar como essa estação. É casado? Ande com os casados. É solteiro? Ande com os solteiros. É eunuco, como diz a Bíblia, cuide das coisas do Senhor. Cadê o Gabriel? Tá aí? A geração que saiu do Egito, ela viu milagres que poucos homens viram na história. Essa geração que saiu do Egito, essa que eu estou falando, ela viu juízo sobre impérios mais poderosos da terra. Olha o que eles viram. Eles viram águas se abrirem, eles viram pão cair do céu, eles viram água sair da rocha, eles viram a glória do Senhor se manifestar em nuvem e fogo. Eles viram tantas coisas que eu e você não vimos, mas essa geração, ela viu muitos milagres, mas ela morreu sem a promessa. E por que eles morreram sem a promessa? O texto é claro. Deus fala com Moisés: esse povo, eles não vão herdar a terra. Por que eles não vão herdar a terra? Porque Deus não gostou deles? Não. O texto diz porque eles eram incrédulos. Eles não tinham fé para habitar naquilo que Deus estava construindo de futuro. Ah, meu amigo, sabe o que está separando você do seu futuro? A fé que você continua mantendo no seu passado. Coisas que você não abre mão. Ah, porque fulano me ensinou assim, eu vou seguir com isso. E o que Deus está te ensinando hoje? Que você precisa ter uma mudança de mentalidade. Nós fomos treinados, queridos, a pensar que experiências sobrenaturais, elas produzem maturidade. Mas isso não é verdade. Porque a verdade é que existe experiência espiritual e maturidade espiritual, elas não são sinônimos. Elas não são iguais. Eles viveram muitas experiências espirituais, mas eles não tinham maturidade espiritual para entrar na terra. Talvez eu e você estejamos assim, contando milagres de 1980, 1970. Só que Deus quer fazer algo novo. E a nossa maturidade precisa acompanhar aquilo que Deus quer fazer. Uma pessoa, por exemplo, ela pode experimentar milagres e continuar sendo infantil. Esse era o contexto desse povo. Eles experimentaram milagres e continuaram infantis. Mas isso acontece também no Novo Testamento. Jesus, ele sai com seus discípulos. Acontece a primeira multiplicação de pães e peixes. Ok, eles aprenderam. Eles viveram milagres ali, experiências espirituais. Mas eles não alcançaram a maturidade espiritual. Como que eu sei disso? Na segunda multiplicação de pães e peixes, Marcos capítulo 8, se eu não me engano, ele conta que existia alguém ali guardando um pãozinho no bolso. E Jesus pergunta: o que você está guardando aí? Não, um pão aqui que se der fome. Ele falou: cara, você viveu comigo ali a primeira multiplicação, você tem dúvida que eu posso fazer de novo? Você está comendo o fermento dos fariseus. Lembra dessa passagem? Eu e você talvez estamos assim. Deus vai fazer, não, mas só se eu tiver dinheiro na conta. Deus vai me colocar lá, mas só se eu tiver muitos seguidores no Instagram. Deus vai, ei meu amigo, eu vim aqui nessa noite te lembrar, Ele continua sendo Deus, as promessas dEle é para aqueles que creem, e aqueles que creem vivem coisas poderosas, mesmo sem ter condições para isso. Você podia ficar mais empolgado com isso. Sabe, Paulo, ele escreve aos Coríntios quase com dor. Eu sinto a dor na alma de Paulo. Eu senti já algumas vezes essa dor. Eles eram ricos em dons, abundantes em manifestação espiritual, mas eles eram pobres em maturidade. Havia inveja, havia competição, havia orgulho, havia carnalidade. Qualquer semelhança, queridos, é mera coincidência, tá? Saiba que manifestação espiritual não substitui formação em Cristo em nós. Pare e pense. Manifestação espiritual não tem nada a ver com o seu caráter. Tem a ver com dom. Dom não vem de você, vem de Deus. E Ele usa como Ele quer. Dons, então, eles podem revelar capacitação, mas só frutos revelam maturidade. Você quer conhecer uma árvore? Olha para os seus frutos.
porque frutos revelam maturidade. Hernandes Dias Lopes, ele diz algo precioso: caráter é mais importante que carisma, porque carisma pode impressionar homens, mas caráter sustenta você diante de Cristo. O que é formado dentro de mim é muito mais importante do que aquilo que vocês veem, mas o que está sendo gerado dentro de mim vai ser muito importante para que vocês creem, porque frutos revelam o Criador, frutos revelam a natureza da árvore. Então essa frase, ela deveria ecoar em nossos corações, porque muitos estão pedindo mais carisma, porém Deus está formando mais caráter. Nós queremos um movimento, e o primeiro movimento da igreja que aconteceu foi o movimento do falar em línguas, foi o movimento de cura, e muitas pessoas então acreditavam que Deus só se movia daquela maneira. Nós tivemos um segundo grande avivamento, que foi um avivamento que trouxe revelação, e nós estamos em busca de mais avivamentos, mas eles não vão mexer com falar em línguas, com cura somente, ele vai mexer com o nosso cognitivo, vai ser um avivamento sobre metanoia, arrependimento, mudança de mente. Quantos estão me entendendo? Então o Jordão, ele não era o verdadeiro problema, o maior desafio de Israel era Israel mesmo. O maior desafio talvez para você, meu irmão, não é o que se aparenta fora de você, ou o gigante que parece ser grande, mas talvez a sua mentalidade que insiste em ainda ser pequeno. Você não pode ter aquilo que você não deseja conquistar. O desejo pela conquista faz você se movimentar, e o movimento coloca você em progresso, em direção àquilo que você quer conquistar. Se eu sei que eu posso passar num concurso, eu vou estudar e vou tentar. Mas se dentro de mim já fala, você não vai conseguir, eu nem saio da minha casa. Frequentemente nós pensamos que os nossos maiores desafios estão do lado de fora. Porém, as maiores rupturas, elas sempre acontecem dentro de nós. Entenda que a carne desgovernada, ela destrói mais do que promessas de gigantes externos. É quando a carne fala muito mais alto, o orgulho, a autossuficiência, o desejo de controle, a vaidade, a independência, essas coisas, elas destroem muito mais destinos do que o gigante. Quando eu acho que sei alguma coisa, Paulo dizia, o que eu sei eu não tenho por nada, porque o que eu preciso saber eu ainda não domino. Ou seja, John Bevere, ele escreveu, Deus frequentemente permite pressão externa para expor desordens internas. É na pressão que nós conhecemos do que somos feitos. É na pressão, não é no dia bom. No dia onde você está vendo o Brasil 3-0, está tudo certo, a picanha lá assando. Não é nessa hora. Quando a pressão vem, você vê do que realmente você é feito. E num momento de pressão, normalmente você vai recorrer para aquilo que está mais preenchido do teu coração. Eu vou te dar uma dica hoje. Você quer saber onde está o teu coração? No último dia, ou na última pressão que você teve na vida, olhe o teu WhatsApp para quem você procurou. A pressão, ela não cria desordem, ela só revela o que tem por dentro. Ela só revela do que somos feitos. O Jordão, em certo sentido, ele revela a estrutura, revela se existe maturidade suficiente para aquilo que está por vir. Para aquilo que está por vir. Antes da conquista, queridos, então Deus interrompe o povo. Porque Deus fala, eu não posso levar esses caras para uma terra que tem gigantes. Eu não posso levar eles para uma terra de ampla suficiência, se eles ainda estão com essa mentalidade, se eles ainda estão dentro deles pequenos. Então isso me impressiona, porque humanamente a lógica seria outra. Pera, Deus é muito bom, pastor, Ele não vai fazer coisas ruins para a gente, não vai. E é por não fazer coisas ruins que Deus está segurando você. Porque pode ser que você se machuque. Então Ele prefere te segurar. Atravessar rápido seria então algo de Deus. Atacar rápido seria para o exército muito bom. Conquistar rápido seria a coisa ideal. Mas Deus não pensa como nós, queridos, porque depois da travessia, antes de qualquer batalha, Deus então vai interromper tudo, porque Ele entende que a pausa aqui não é uma narrativa teológica. A pausa que Deus faz é uma pedagogia divina.
onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. O que Deus está querendo ensinar para o povo de Josué aqui, para mim e para você nessa noite? Deus, Ele quer te dar muito mais isso que você deseja receber. Amém? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele quer fazer isso por você muito mais do que você. Mas por que ainda não foi feito? Porque você não está pronto para receber o que Deus quer te entregar. E isso pode contaminar o teu coração. Isso pode fazer você se perder. Isso pode fazer você largar a sua esposa, largar o seu marido. Isso pode fazer você sair de casa. Isso pode colocar a sua vida em xeque. E se Deus é bom, as suas misericórdias duram para sempre, Ele não vai fazer isso com o filho. Então entenda que essa pausa não é somente porque Deus queria ser chato com eles. Deus estava ensinando alguma coisa, porque antes da guerra, antes da conquista, antes da expansão, Deus está parando uma nação, porque aquilo que Deus faria em Canaã exigiria estrutura que ainda precisavam ser consolidada. Eu estava estudando outro dia com os meus filhos, e aí o Anthony falou: pai, mas eu não preciso estudar matemática, pai. Onde que eu vou usar isso? Eu falei assim: filho, em alguns lugares você vai usar. Confesso que muitas das coisas que você vai ver na escola não tem a ver aonde você vai usar, mas tem a ver como você vai se comportar na vida. O que adianta eu saber que Coliseu fica lá na Itália? O que adianta eu saber de algumas coisas que eu nem habito, nem moro? Eu posso te dizer uma coisa: saber que o Coliseu hoje está na Itália vai te colocar em mesas que vai te gerar conexões poderosas, aonde Deus vai te usar como favorecido diante das coisas. Sabe, todo o nosso processo de vida, ele não é descartado, ele é usado por Deus em nosso benefício. Todo o processo pedagógico, isso aí eu volto para a escola. Então às vezes você está estudando coisas ali, você falando: mas eu não vou usar mais isso. Será? Em algum momento da sua trajetória, você vai precisar de contextos que a sua vida te exige no processo que você não pula. Tem pessoas que gostaram tanto da escola que repetiram de ano. Não é o seu caso. A pastora me olhou ali, ó. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida exige estrutura. Exige estrutura. Ouça isso, queridos: velocidade sem estrutura é avanço e colisão anunciada. Ontem nós tivemos a prova aqui da Stock Car. Quem foi lá? Velocidade sem estrutura é colisão anunciada. Muita gente interpreta a aceleração como favor. Nem sempre é assim. Às vezes a maior misericórdia de Deus é te desacelerar. A misericórdia de Deus sobre Elias foi botar ele num sono. Elias, vai dormir, cara, você está falando muita besteira, você está muito murmurento, você está falando, sabe, coisa errada, você não sabe o que você está dizendo, vai dar uma dormida, vai comer um pão, fica tranquilo. Às vezes Deus está fazendo isso com você, mas não fica muito tempo ali não, hein? Às vezes a maior misericórdia de Deus é nos segurar. Bill Johnson, ele diz assim: Deus não derrama peso de glória sobre estruturas frágeis. Então Josué capítulo 5 parece estranho para uma leitura moderna. Agora eu já estou lá em Josué capítulo 5. O povo finalmente atravessou, agora em um território inimigo, Deus manda eles pararem. Toda geração nascida no deserto precisa ser circuncidada. Olha como que Deus está trabalhando com o povo dele. Eu tiro o povo de uma terra que eles eram escravos. Eu paro esse povo num tempo em Jaboque e tiro as muletas em quem eles confiavam, na autossuficiência. Agora eu levo esse povo para o Jordão. Eles atravessam o Jordão. Deus fala com eles, onde está o coração. E agora Deus fala assim: ah é? Já que agora todos que estão aqui estão comigo, então vamos nos consagrar. Porque para onde a gente vai, a gente precisa ser consagrado. Militarmente isso parecia ser insano, sabe? Um exército recém-chegado se tornando vulnerável. Todos os seus homens que não foram circuncidados precisavam ser circuncidados agora. Pera, a gente precisa conquistar e o Senhor está tirando a força máxima nossa para ficar um tempo de departamento médico. É isso. Mas Deus não está operando segundo a lógica militar. Ele está operando segundo uma lógica
pactual. Diga comigo, pactual. Se você tem um pacto com Deus, meu irmão, não espere por lógicas humanas, espere que o céu vai te encontrar onde o pacto que você fez com Ele está valendo. Onde o pacto que você fez com Ele está válido. Sabe, para entender isso, nós precisamos compreender a circuncisão. Na aliança abrâmica, circuncisão não era mero ritual externo. Era um sinal de pertencimento, era uma marca da aliança, era uma consagração. A carne, na linguagem paulina posterior, ela representa a natureza não submetida ao governo do Espírito. Ou seja, tudo aquilo que não é submetido ao governo do Espírito, isso precisa de uma circuncisão. Isso precisa entrar numa aliança. Então a parte do homem que insiste em autogoverno, isso é carne. A parte que resiste à cruz, isso é carne. Por isso essa cena é tão poderosa, porque antes de Deus confiar território externo, Deus vai confrontar a carne interna. Deus vai confrontar aquilo que ainda não colocamos sobre a sua jurisdição. Entenda, queridos, toda promessa vai exigir cortes. Ela vai cortar a nossa carne. É por isso que a palavra do Senhor é pronunciada como uma espada de 2 gumes, que separa juntas e medulas, carne e espírito. O pacto que nós temos com Ele vai separar a carne do espírito. Nós gostamos de portas abertas, sim ou não? Nós gostamos de promoção, mas nós não gostamos da poda, daquilo que separa, daquilo que corta a carne. Sabe, Deus nunca separou essas coisas. Olha o que diz Jesus em João capítulo 15, é claro, todo ramo que frutifica é podado. Ué, como que é isso, Senhor? O que está dando fruto, o Senhor corta? A poda, ela não é uma disciplina por esterilidade. A poda é uma preparação para mais frutos. Quando eu começo a olhar a poda como uma pedagogia celestial, eu começo a entender que coisas estão sendo tiradas da minha vida, não é porque não estão produzindo, é porque Deus quer produzir muito mais. Sabe, então verdades que eu aprendi andando com Jesus é que nem toda perda indica retrocesso. Algumas perdas são cirúrgicas, alguns cortes são misericórdia, e algumas dores são santificações. Então a circuncisão de Josué capítulo 5 anuncia algo que a cruz revelaria posteriormente. E que verdade é essa? Não se governa território espiritual sem morte da carne. Não pode se guerrear uma batalha espiritual na carnalidade, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais, dominando os príncipes desse século. Cegar o teu entendimento, é isso que a Bíblia diz. O que ele está dizendo? Nós precisamos guerrear a batalha correta. Em outras palavras, no reino nós não vencemos por performance, nós vencemos por rendição. E quando nós nos rendemos ao Senhor dos Senhores, Ele pode lutar as nossas batalhas. Sabe, então quem conduz a travessia aqui não é a força militar, foi a presença, porque a arca estava junto. Israel estava pisando em um território de guerra, mas ele precisava entender algo. A conquista de Canaã não seria sustentada pela capacidade humana, seria sustentada pela presença. Chris Volaton, ele diz, aquilo que você constrói sem a presença de Deus, você terá que sustentar sem a presença de Deus. E esse é o maior ponto, queridos, porque nós queremos as coisas de Deus, mas sem o Deus das coisas. Eu não consigo sustentar o meu casamento se não é o cordão de 3 dobras. Eu não consigo ser um pai melhor para os meus filhos se não for Deus em minha vida. E por que eu estou falando isso? Para você não como um hipócrita, eu estou falando isso para você como alguém rendido, que entende que tudo vem dele, para ele. E por meio dele são todas as coisas. Josué capítulo 5 versículo 12 diz então algo que marca muitos aqui de nós. O maná cessou. Pense numa tristeza. Não tenho mais a ajuda, o auxílio, o bolsa. Acabou. Acabou a muleta. Acabou a ajuda, agora você vai precisar conquistar. Ou seja, 40 anos de provisão diária, acabou.
E de repente para, sem aviso prévio, sem transição gradual, só do nada parou, não tem mais. Sabe, queridos, isso não é abandono, isso é amadurecimento. Eu já falei para vocês aqui, quando eu comecei a crescer, me tornar gente, foi quando eu abandonei, eu fui abandonado pelos meus. Falou, não dá mais para a gente dar nada para esse menino aí, cara. Esse menino é um pródigo. Ali não foi abandono, foi amadurecimento, porque agora eu tive que conquistar as minhas coisas. Sabe, eu não tive um pai e uma mãe que pudesse me dar uma vida boa no casamento. Sabe, o pai que te dá um apartamento, te dá um carro, te dá tudo. Não tive esse pai. Tive que conquistar. Mas isso me amadureceu tanto, eu e a minha esposa, porque nós vencemos alguns anos, nós rompemos algumas escassez que nós não conseguiríamos se tivéssemos ainda na dependência de alguns fatores. E no deserto, Deus sustentava a sobrevivência, mas em Canaã, Deus está sustentando a administração. E aqui eu quero abrir um parênteses para nós cristãos. Por quê? Porque nós cristãos muitas das vezes depositamos e somos negligentes, levando coisas para Deus, acreditando que não, Deus dá, Deus provê, Deus faz, Deus isso, Deus aquilo, Deus abre porta. Quem falou o contrário disso? Mas se você não tiver administração, Jesus te fala isso no Novo Testamento. Aquele que vai fazer alguma coisa, sente antes, calcula quanto você vai gastar no alicerce. Se você não tem condições, não comece. Nós precisamos ser cristãos maduros. Não jogar para Deus a imaturidade minha e sua com dinheiro, com sentimento, com relacionamento, com qualquer outra coisa. E aqui, eles estavam saindo de uma sobrevivência, ou seja, o Deus que dá milagres todos os dias, para o Deus que te dá administração todos os dias. E ele fala, sabe o que vai te bastar daqui para frente? A minha misericórdia te basta. A minha misericórdia é tão boa para a sua vida, que hoje você pode trabalhar e ficar milionário. Lá não, você só sobreviveria com maná todos os dias. Qual é o meu ponto comigo, com você? O maná era uma provisão sobrenatural para uma estação específica. Só que tem muitos de nós querendo ainda o maná numa estação que não é mais de sobrevivência, mas de ampla suficiência. Nós cruzamos o Jordão e aquilo que tínhamos a conta-gota, agora podemos ter a gotas contas. Aquilo que nós tínhamos contando nos dedos, ou melhor dizendo, contando no dia, nós podemos hoje quebrar a calculadora, porque Ele nos chamou para ampla suficiência. Até aí é muito bom, amém, aleluia, pastor. Mas tem a parte que eu te falo agora. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Ter mais, glória a Deus, porque você fez mais. Ter menos, glória a Deus também, porque Ele te deu para você fazer mais, mas você quis fazer menos. E está tudo bem. A um Ele deu 5, a outro 2, a outro 1. O de 5 multiplicou para 10, deve ter trabalhado muito. A Bíblia não relata ali ao todo o que Ele fez. O que tinha 2 também trabalhou muito e multiplicou. O que tinha só 1, ele pensou no maná. E ele falou, eu vou guardar, porque pode ser que amanhã eu não tenha. Pode ser que amanhã aconteça alguma coisa no mundo e eu não vou ter. O dono chega e fala, o que você tem? O que você fez? Não fiz nada. Então me dá até o que você tem, porque você é muito inútil. Responsabilidade. Ela vai bater na minha e na sua porta. Mas sabe o que é legal? Porque Deus não vai me julgar porque eu tinha que ganhar 10 como aquele que multiplicou 10. Deus vai me julgar segundo a minha capacidade. Ele vai te julgar segundo a sua capacidade. Eu não posso chegar em Deus e falar, não, porque foi o pai que me deixa, a mãe que me deixa, a igreja que me deixa, o governo que me deixa. Não. Ele vai perguntar o que você fez com o que eu te entreguei. Responsabilidade, pós-Jordão, vai dizer o quanto você é abençoado ou não. E isso não tem nada a ver com Deus. Sabe, muitos de nós queremos avançar para o próximo nível, mas dependendo da provisão da estação passada. E Deus não queria que Israel transformasse a provisão em dependência infantil. Sabe, muitos de nós estamos assim, em dependência infantil. Por quê? Porque nós queremos avançar, mas não queremos ter desgaste para isso. A Bíblia é muito clara, ela diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra você.
Agindo o Senhor, quem irá te impedir? A Bíblia é clara, você está em movimento, você não está parado. A Bíblia diz que aquele que passa pelo vale da sombra da morte, mal algum vai acontecer. A Bíblia diz que você está em movimento e não parado. Ela não fala, aquele que para no vale da sombra, não, aquele que anda. A Bíblia está te chamando para movimento. E eu e você precisamos crescer para ser aqueles com quem Deus confia maiores coisas. Aprenda, queridos, que há estações em que Deus entrega tudo pronto, mas há estações que Ele vai exigir de você o cultivo, o trabalho, a labuta. O Jordão não é sobre atravessar a água, o Jordão é sobre se tornar alguém grande a ponto de receber a herança maior. Isso é Jordão. Esse é o centro dessa mensagem de Josué. Muita gente quer promessa, mas pouca gente quer governo. Entenda, queridos, quanto maior o território, maior a responsabilidade espiritual. Maior a responsabilidade. Quanto maior a influência, maior a necessidade de santidade. Quanto maior o favor, maior a exigência de maturidade. E eu e você precisamos crescer nisso. Nós precisamos nos tornar maduros, teleios. Porque quando assim formos, certamente Deus vai confiar coisas muito maiores na minha e na tua mão. Você crê nisso? Qual é a travessia que nós precisamos fazer hoje? A travessia da imaturidade para o governo. Entender que agora é o governo. Entender que agora eu não sou mais o filhinho de mamãe, eu casei, eu preciso dar conta da minha casa. Entender que agora eu sou o pai de família, preciso dar conta dos meus filhos. Entender que agora eu sou um empresário, preciso dar conta da empresa. Entender muitas coisas que eu não estou entendendo. Nós chegamos então à terceira via, à terceira travessia, tempo de sermos responsáveis para assumir a nossa Canaã. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Ah, nada, vocês estão dormindo aí. Sabe, Deus está muito comprometido em formar em mim e você um governante. Amém? Um governante. Deus quer nos colocar nessas posições porque Ele confia em você. E você vai exercer com princípios e valores. Um governante que acessa os lugares que Deus te deu, que Deus está te entregando. Você está com a sua chave aí? Chave do carro, da casa na mão? Pega aí, esse é o nosso ato profético hoje. Trouxe a chave para cá que eu não costumo fazer. Deixa eu te falar algo da chave que muitos de nós falamos sobre chave, né? Nós falamos sobre chave. Ah, vou te dar uma chave. E todos nós queremos uma chave. Me dá uma chave. Aí então eu escrevi chave do destino para você. E aí você abre o seu destino e vai embora. Mas sabe qual é a verdade que existe na chave? A chave ela nos dá o quê? Acesso. A chave nos dá acesso. Só que a chave não é a promessa. A chave te abre o acesso de uma nova oportunidade, de um novo acesso. Sabe qual é a promessa? É se você usar a chave para abrir o acesso que você tem estrutura para sustentar. O que adianta Deus te entregar uma chave e você abrir um palácio com uma mentalidade de escravo? Sabe o que você vai fazer no palácio? Você vai transformar ele num penduricalho. Você vai transformar ele naquilo que é a sua vida. Então chaves, elas são entregues para pessoas que têm responsabilidade de acessar novos lugares. Então pare de pedir a Deus para te dar chaves. Comece a pedir a Deus que te dê estrutura para suportar os acessos que Ele vai abrir na sua vida. E quando você for essa pessoa de palácio, você pode ter certeza que a chave vai te ser entregue. Porque Deus não quer limitar o avanço de ninguém. Deus está muito afim de que você cresça para a promessa que Ele te prometeu. Deus está muito afim que você cresça para a promessa que Ele te prometeu. Nós queremos ser pessoas de influência. Como que Deus vai me dar influência se eu sou alguém que só fala mal dos outros? Porque a influência maior que Ele vai me dar, sabe o que vai acontecer? Eu vou usar os podcasts da vida, os arrasta para cima da vida,
para ficar falando mal dos outros. Deus quer promover isso? Então eu cresço, eu começo a silenciar, eu começo a calar aquilo que não edifica. Então Deus vai me colocando em novos acessos, Deus vai me colocando em novos lugares. Quando eu penso mais nos outros do que em mim, Deus vai me abrindo portas para ser resposta para muitos. É assim que Deus trabalha, queridos. Por quê? Porque Ele é um bom Pai. Sabe o que nós carregamos? Achamos que Deus só é bom conosco. A Bíblia me fala que existia 2 cruzes ao lado de Jesus. E uma dessas cruzes, alguém fala para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele fala: ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe o que eu aprendo com aquilo ali? O mesmo Pai que é meu é Pai dos outros. E quando eu me importo como Ele se importa comigo, com os outros, Ele pode me abrir acesso para ser boca para os outros. Pare de pensar mais em você. Comece a pensar mais nos outros. Quando você for essa pessoa, Deus vai abrir portas para você. Nós precisamos ser pessoas que amam o que Deus ama. Crisvóloto disse certa vez que nós só temos poder de transformação sobre aquilo que amamos. Nós só conseguimos transformar aquilo que amamos. Então eu falo, eu amo a igreja, mas eu só falo mal da igreja, eu não amo a igreja. Deus certamente não vai me usar para transformar. Porque Deus vai usar quem ama as coisas que Ele ama, para transformar as coisas criadas por Ele. Está comigo? Quer mudar o seu casamento? Quer mudar as suas finanças? Quer mudar os seus relacionamentos? Quer mudar a sua geografia? Comece amando isso que Deus entregou, e você vai ser uma pessoa confiável ao céu. Confiável, me torno confiável, e Deus pode me confiar coisas maiores. Pense que se Josué, ele fosse um cara que reclamasse, murmurasse, ele fosse um cara que falasse: Deus se esqueceu de mim, me jogaram aqui nessa fornalha, meus irmãos me traíram, meu pai não está nem aí para mim. Ele não fez isso. Ele foi jogado injustamente numa prisão. Nessa prisão diz que ele não parou de ser o que ele era, revelar sonhos, porque Deus tinha dado um dom para ele, e o dom dele funcionou na prisão. E o teu dom que funciona nos vales vai te colocar nos cumes dos montes. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. É sobre isso que Ele está nos chamando. Se formos fiéis àquilo que Ele colocou em nossa vida, nós vamos ser colocados no muito. Porque Deus está muito afim de não colocar a vela debaixo do velador, mas em cima do velador, para que a tua luz possa irradiar todas as trevas, e Deus possa então mostrar. Mateus 5,16: olha as boas obras do meu filho, porque glorificado será o meu nome através da tua excelência. Glorificado será o Senhor cada vez que você for maior, cada vez que você for melhor. Deus está muito preocupado que nós cresçamos, queridos, mas antes Ele vai tratar comigo e com você. Antes de nós atravessarmos o Jordão, Ele vai nos circuncidar, tirar tudo aquilo que é carne, que nos afasta do Espírito, e Ele vai fazer em mim e você uma obra tão grande, que o nome dEle será conhecido. Feche teus olhos nessa noite em nome de Jesus. Pai, hoje em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, que essa mensagem norteie a nossa travessia. Nós falamos do Mar Vermelho, que o Senhor nos libertou da escravidão. Nós falamos, Senhor, do Jaboque, que o Senhor tirou as muletas, a nossa autossuficiência. E nós chegamos aqui no Jordão, aonde estamos atravessando e trabalhando estruturas internas para que nós possamos ser maduros, para que nós possamos amadurecer e crescer na nossa imaturidade, na nossa infantilidade. Senhor, nós não queremos andar como o fluxo do mundo, nós queremos andar com o fluxo dos céus. E o fluxo dos céus é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Em tudo teremos ampla suficiência, ou seja, o Senhor está nos chamando para sermos responsáveis do nosso crescimento. Se hoje nós não estamos, Senhor, crescendo, não é o Senhor, somos nós que precisamos trabalhar internamente, coisas que ainda não aprendemos e aprender, talvez a duras penas, mas o Senhor é um bom mestre, o Senhor é um bom Deus, e o Senhor tem tratado os teus filhos da melhor maneira que nós poderíamos ser tratados. Por isso nessa noite, Pai, nós queremos abrir mão, nós queremos dar esse livre acesso ao Senhor
Senhor, ao nosso coração, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Hoje, no nome de Jesus, eu oro, Pai, para que tudo aquilo que está nos nossos pensamentos, que não estão nos teus, caia por terra. Eu oro hoje, Senhor, para que todo orgulho, autossuficiência, vaidade, independência, tudo aquilo que nos afasta do Espírito, seja removido de dentro de nós, que possamos ser árvores frondosas, que no tempo certo dar o seu fruto, que as suas raízes aprofundam cada vez mais, a sua folhagem não seca, e tudo que nós viermos a fazer, prosperaremos. Essa é a árvore de Salmo capítulo 1, e hoje eu profetizo sobre os teus filhos, que eles são essas árvores que dão frutos, e que os frutos permaneçam, e que o teu nome seja glorificado, e que o teu nome seja conhecido. Hoje, no nome santo de Jesus, Pai, tira de nós essa hipocrisia, que nós possamos olhar mais para nós do que para a vida de alguém, que nós possamos ser suporte uns aos outros, que nós possamos amar uns aos outros, que nós possamos viver uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Hoje, no nome santo de Jesus, afasta, Senhor, toda desejo pecaminoso, toda tentação, tudo aquilo que nos arrodeia, para que nós erremos, para que nós escorreguemos. Hoje, em nome de Jesus, nos afasta desses laços, Senhor, desse laço do passarinheiro, e que possamos crescer em maturidade, que possamos crescer em santidade, que possamos crescer, Senhor, como os teus filhos que marcaram tempos, como os heróis da fé. Nós possamos olhar para o alto, que é dali que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra, e onde o Senhor aponta, o Senhor certamente garante os acessos. Hoje, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos para prosperar em toda boa obra, as obras que de antemão o Senhor preparou para que eles estivessem nela. Sejam abençoados, sejam frutíferos, sejam prósperos, sejam aqueles com quem Deus confirma as obras das tuas mãos. Que não haja encantamento na tua casa, que não haja nenhuma palavra contrária limitando o teu acesso. Hoje, abençoado você está, abençoada é a tua casa, abençoadas as obras das tuas mãos. Você é uma bênção, como diz a palavra do Senhor para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje eu profetizo que o teu avanço, a tua conquista, o teu movimento, a tua expansão levará muitos outros a viverem aquilo que eles não viveram. Hoje, no nome santo de Jesus, receba essa palavra no teu coração, levante as tuas mãos, glorifique o nome dele, exalte aquele que reina, aquele que vive, aquele que é para sempre.